Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Que o Espírito Santo nesta segunda-feira derrame bênçãos e bênçãos sem medida sobre a sua vida e seja de fato o seu guia, aquele que vai te conduzir. Eu estava meditando, quero ver aqui na ACF, na versão ACF, que eu estava vendo na NVI, um texto maravilhoso que está no livro de Êxodo, lá no capítulo 14 do livro de Êxodo, bem no início do livro de Êxodo. Se prepare aí para que o Senhor tem para nós no começo dessa semana. Bom, gente, talvez eu não vá mais continuar com os devocionais. Eu vou fazer os meus devocionais, mas talvez eu não vou gravar os devocionais e não vou postar mais, tá? Mas ainda estou pensando, estou orando, estou pedindo a Deus uma direção, porque os nossos devocionais que nós postamos aqui, ele está tendo uma penetração muito pouca. E estou pedindo a Deus uma outra direção para que a gente consiga espalhar a palavra de Deus de uma forma mais eficaz. Amém? Porque para Deus as coisas têm que ser eficazes, tá? Mas ainda estou orando, estou pedindo a direção de Deus. Êxodo 14. Olha, mas mesmo se eu parar o devocional, eu vou continuar orando por você, porque o meu devocional eu faço todo dia com Deus, né? Eu sempre fiz o meu devocional todo dia com Deus. Aqui, num determinado momento, eu resolvi gravar os devocionais. Êxodo 14, olha o que Deus fala aqui para nós hoje, nessa manhã. Êxodo 14, versículo 15, eu estava vendo aqui nessa outra versão, e eu quero comparar com essa. É maravilhoso a resposta de Deus para nós, no começo dessa semana. Olha só, diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Por que você me chama, como diz ali na NVT? Por que você me chama? Fala para o povo continuar andando, marchando. Olha, muitas vezes, e isso acontece sempre na nossa vida, nós ficamos esperando que Deus ele venha resolver os nossos problemas. Que num passe de mágica ele venha resolver os nossos problemas, enquanto nós continuamos ou permanecemos passivos, parados, sem agir, sem ação. Nós permanecemos sem nenhuma atitude. Então, você precisa entender que não é só orar. Moisés orou, mas Deus falou para ele: por que você está clamando a mim? Fala para esse povo andar, marchar. A Bíblia, ela está nos ensinando que a fé, ela requer ação. A fé requer ação. A fé, eu ensinei no monte lá para o pessoal que foi no monte, que como se materializa a fé. Como se materializa a fé. E hoje aqui no devocional eu estou ensinando que a fé, além de ser materializada, ela necessita de uma ação. Olha para o povo de Israel. O povo de Israel estava diante do Mar Vermelho. Estava ali cercado por um exército inimigo. E Moisés, ele clamou ao Senhor. E qual foi a resposta de Deus? Diga ao povo que marcha. Vai, marche. Ou seja, o próprio Deus está nos ensinando aqui, através da palavra dele, que nós, para que a gente possamos ver os milagres, nós precisamos dar passos de fé. Porque muitas vezes nós estamos numa zona de conforto parado, sem ação de Deus.
Deus ele só vai agir quando nós agimos. Deus ele só vai agir quando você estiver em ação. Deus não vai agir se você estiver parado. Me lembrou até de Abraão, lá da terra de Ur dos Caldeus. Quando você começa a ler a Bíblia, lá no livro de Gênesis, você vai ver que a criação, o foco da palavra está na criação. Tudo está na criação de Deus. Só que num determinado momento o povo se desviou da verdade. E Deus encontrou alguém que estava disposto. Então o foco de Deus sai da criação e vai lá para a terra de Ur dos Caldeus, onde está Abrão. E ele pega Abrão e ele fala: você vai ter que sair daí. Você vai ter que dar um passo de fé, de credibilidade em mim. E você vai ir para uma terra que eu vou te mostrar. Então Abraão sai em movimento e a partir dali o foco da história, da Bíblia e de Deus está sobre ele. Deus esquece o resto da criação. Deus abandona o resto da criação que está em pecado, que não quer temer a Deus, e Deus foca naquele que quer temer a ele. E ali cria-se um monoteísmo, cria-se a religião dos hebreus, cria-se um povo a qual Deus ama, que estava focado na orientação de Deus. Mas veja que ele teve que estar em movimento. Ele teve que estar em movimento. Nós precisamos estar em movimento para que Deus haja na nossa vida. Oração é essencial. Oração é fundamental. É a base. Quando a gente diz que a oração é fundamental, fundamental vem de fundamento, de alicerce, de base. A oração é a base, é o alicerce. Mas o apóstolo Tiago, ele ensina que a gente tem que agir. Ele fala assim que a fé sem obras, ela é morta. Então, se nós queremos um emprego, nós devemos enviar currículos. E é claro, como eu ensinei no monte sexta-feira, sábado, ensinei no monte sábado para a igreja, você tem que materializar a fé, você tem que falar a palavra. A fé não é só você crer, é você materializar, você tem que abrir a boca e falar, pronunciar. Você vê que todas as vezes que a fé ela entrou em ação, uma palavra foi pronunciada. Você vai ver que os discípulos estavam ali pescando, não estavam pegando peixe. Jesus falou assim: lance a rede à direita do barco. O que Pedro falou? Conforme a tua palavra, lançaremos a rede. Então sempre há a palavra pronunciada, a fé materializada é a palavra pronunciada. Olha, a pessoa está enferma, eu profetizo que essa enfermidade está sendo curada agora. Então ela tem que ser falada, não é só crer. Então a fé precisa ser materializada. Então quando eu falo, quando eu materializo a fé, eu libero uma palavra profética, é uma forma de você profetizar. Então profetizar é materializar a fé. Eu profetizo em nome de Jesus que essa enfermidade está sendo curada. E aí eu ajo. Eu profetizo em nome de Jesus que essa porta de emprego está sendo aberta na determinada empresa. Só que aí eu tenho que agir. Eu tenho que pegar o currículo e tenho que levar lá. Eu não posso estar parado. Eu tenho que estar em movimento. Deus ele vai agir quando nós estamos em movimento. Ele só age quando nós estamos em movimento. Então, nós temos que estar em movimento. Então, se nós buscamos restauração, nós devemos tomar atitude para consertar o que está quebrado. Deus ele age quando a gente se movimenta, quando a gente está em ação, quando a gente está em movimento. Deus abriu o mar, mas o povo precisou atravessar. Moisés precisou bater com o cajado na água. O povo precisou marchar. Deus não transportou ninguém para o outro lado. Então Deus ele vai agir quando nós materializamos a fé em forma de palavras. Você vai encontrar na Bíblia todas as vezes que a fé é usada, ela é materializada em forma de palavra. Olha a mulher do fluxo de sangue. Se eu apenas tocá-lo, ficarei curada. Olha o que ela disse. Ela falou e ela agiu. Todas as vezes. Por quê? Porque a palavra tem poder. O próprio Senhor Jesus é a palavra materializada de Deus.
era o verbo que estava com Deus e se fez carne. Toda a criatura que Deus criou, a criação dele, exceto o ser humano, foi pelo poder da palavra. Ele falou e aconteceu. Então, a raiz da fé é a atitude que Deus teve na criação. Ele falou e as coisas aconteceram. Então, quando eu falo audivelmente, eu materializo a fé e aí eu preciso tomar atitude. Quando Jesus curou aquele paralítico, Jesus pronunciou. Jesus podia só tocar, mas Jesus pronunciou: levanta-te, toma a tua cama e anda. E o paralítico teve que agir. Ele teve que pegar a cama e voltar. A bênção estava ali diante de Jesus. Mas ele teve que obedecer. Se ele não obedece, ele ia continuar deitado. Ele só foi curado quando ele se esforçou para levantar. Eu não consigo, eu vou conseguir. Levantou, pegou a cama, colocou nas costas e voltou, foi embora. Então, a fé materializada e a fé em ação. Então, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Deus, através do Espírito Santo, Ele quer nos levar para um outro nível. Ele quer nos levar para um nível de plenitude. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. Precisamos. Pedro, ele só experimentou o milagre de andar sobre as águas quando ele decidiu sair do barco. Então, se você precisa de um milagre, de uma ação, você tem que agir. Não fica parado, não fica estacionado. Confie, marche. Tenha fé. Deus vai abrir o caminho. Deus vai abrir o caminho. Vai na fé, vai na força. Com uma fé inteligente, é claro. Uma fé sábia. E aí, quando você der o primeiro passo, o milagre acontece. Qual é o passo de fé que você precisa dar hoje? Pense nisso. Qual o passo de fé que você precisa dar hoje? Deixa eu orar por você. Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus, nós confiamos em Ti para dar o nosso primeiro passo. Nós estamos cheios de confiança para poder avançar. Mas, meu Deus, nós precisamos que o Senhor seja o nosso sustento, a nossa força. E me ajude, e ajude esta pessoa a não ficar parada, meu Deus, a não impedir que o milagre aconteça, mas que ela tenha coragem para ela agir com fé, para ela tomar uma atitude de fé e, em nome de Jesus, meu Deus, avançar. Que assim seja, meu Deus. Que assim seja na nossa vida no dia de hoje. Abençoe o nosso dia. Cure essa pessoa que está enferma. Levante essa pessoa que está caída, prostrada, sem esperança. Que o Teu Espírito Santo seja a esperança que ela precisa para o dia de hoje, para ela começar esta semana, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.